Efésios, capítulo 1 da Escritura Sagrada, versículo 4. Quero que você tenha liberdade de procurar este texto, que é o texto básico da mensagem desta noite. Aleluia! Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical, que tem sido uma bênção a escola dominical dos jovens. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Os irmãos podem sentar. Aleluia! Queridos irmãos, Deus me deu esta mensagem quando eu estava em uma ocasião no meu trabalho lendo um livro que falava sobre prayer, que é oração, o orador. E encontrei um texto que me chamou a atenção e Deus me trouxe esta mensagem. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma no ano de 61 a 62 depois de Cristo. O apóstolo Paulo sabia que estava aproximando seus dias, e o apóstolo Paulo sabia que estava surgindo grandes heresias na cidade de Colosso e na cidade de Filipos. E Paulo resolveu então escrever as cartas chamadas Cartas das Prisões, que é a carta aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. Paulo, para combater essas heresias, escreveu essas cartas, com exceção a Filemon, que a carta a Filemon, Paulo enviou o Tíquico. Essa palavra é muito difícil, me perdoe. E ele foi levar essa carta para Filemon, fazendo um apelo para que Onésio recebesse Onésio e perdoasse Onésio, que era um escravo fugitivo de Filemon. O apóstolo Paulo, quando escreveu este apelo e essas cartas aos Colossenses, com certeza ele achou por bem também escrever uma carta aos Efésios. Quando ele enviou a carta aos Efésios, porque já havia mais de 5 anos que ele não pregava naquela igreja e nas igrejas da região, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele traz um tema muito importante para a igreja de Éfeso, o corpo de Cristo. Na carta aos Efésios, Paulo enfatiza 2 lições importantes sobre a chamada da igreja e a conduta da igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve o capítulo 1, a carta aos Efésios, alguns teólogos chamam este capítulo até o versículo 12 como o Salmo de Paulo. Paulo introduz aqui neste Salmo, nos trazendo uma grande revelação para a igreja de Éfeso e para a igreja do Senhor na terra, para a igreja Shekinah, para a minha e a tua vida. O apóstolo Paulo, quando escreve o versículo 4, ele fala de uma eleição, ele fala de uma especial escolha. Quando falamos de eleição, falamos de escolher alguém para uma ocasião especial ou ocasião importante. O apóstolo Paulo aqui, ele frisa muito bem que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. O que dá-nos a entender aqui, mesmo quando nós passarmos por solidão, que é opressão, que é uma sombra que nos persegue neste país e no mundo inteiro. Alguns dias atrás eu estava vendo uma psicóloga que dava uma entrevista na televisão e ela disse que o mundo está vivendo carente, não existem sentimentos verdadeiros, as pessoas vivem uma sombra de solidão, mesmo que estão perto das pessoas. Satanás, que não é bobo nem um pouco, aproveita essas circunstâncias para frisar, jogar setas, jogar em nossas mentes setas que nós não somos, que nós somos inferiores, ou que nós não somos dignos, ou que Deus não importa com nós,
nós, ou talvez porque Deus não está interessado em saber da nossa circunstância. Mas o apóstolo Paulo, para jogar por terra essas setas diabólicas do inferno, ele escreve nessa noite que você foi eleito, que você e eu fomos eleitos antes que os teus pais existissem, antes que os teus bisavós existissem, ou mais além ainda, antes que o mar desse a sua primeira bolha e movesse a sua primeira onda, tu já era eleito de Deus. Ou mais além ainda, bem antes de que Deus dissesse acha ervas, tu já estava na mente dele. Antes que Deus dissesse para a luz que haja luz, antes que Deus dissesse para as trevas que sejam separadas das trevas da luz, antes que Deus dissesse haja dia, haja noite, antes que as estrelas brilhassem a sua primeira luz, antes que a galáxia tivesse a sua força, bem antes que o berço de estrela do universo gerasse a sua primeira estrela, antes que os mundos existissem, bem antes de que o universo fosse elaborado, antes que o nada existisse, o teu nome estava na palma da mão de Deus. Ele já havia te escolhido, ele já havia projetado o teu futuro. Aleluia. Tu és eleito de Deus. Tu foi escolhido por Ele. Quando você nascia, Ele apontou o dedo para você e disse: este é meu eleito. Deus te elegeu antes que você existisse. Ele já tinha o teu projeto de vida nas mãos. Deus tem o melhor para você. Deus tem algo importante na sua vida. O apóstolo Paulo nos traz algumas referências importantes porque nós fomos eleitos. O apóstolo Paulo aqui neste versículo 4 está revelando as bênçãos do Pai. Neste mesmo capítulo ele revela as bênçãos do Filho. Ele revela a bênção do Espírito Santo. Mas Deus já havia planejado a salvação para a igreja. Deus não havia projetado somente a salvação para os judeus. Aqui implica, o apóstolo Paulo está revelando para nossos corações que Deus já havia projetado a salvação antes da fundação do mundo para a igreja. Todas as línguas, todas as raças, todas as nações têm o direito de herdar a vida eterna se aceitar o plano salvífico do Senhor. E o apóstolo Paulo nos traz aqui dentro deste mesmo versículo as finalidades que fomos eleitos. Paulo diz que nós fomos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós fomos eleitos, isso implica em um animal perfeito e pronto para o sacrifício. Isso implica que nós fomos chamados para sermos separados e perfeitos. Haja visto que em nós nunca foi encontrado perfeição. Mas quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos entregamos a Cristo, a Bíblia nos diz que nós fomos criados em 3 elementos distintos: espírito, alma e corpo. Ou seja, nós somos 3 em 1. O espírito, onde se focaliza a sede do conhecimento, da consciência que existe Deus e a fé. A alma é onde está a sede dos sentimentos. E o corpo é a nossa matéria física. Queridos irmãos, mas a Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, que o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado,
Ou seja, a palavra do Senhor, com a obra do Espírito Santo, nos leva ao arrependimento. Arrependimento